Ao Pai do Senhor, meus jovens, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do RVP de Brasília. Esse é um projeto novo que nós estamos implementando para vocês, na intenção de trazer para vocês uma comunicação de qualidade sobre o reino de Deus, sobre a obra redentora de Cristo e sobre o RVP, que é um trabalho que tem transformado a vida de muita gente. E esse podcast eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. E se você chegou aqui nesse vídeo aqui e não está entendendo um pouco o que vai acontecer, nós vamos ter hoje um bate-papo sobre a história do Retiro dos Vencedores Pentecostais de Brasília. Hoje nós vamos falar um pouquinho onde tudo começou, hoje nós vamos falar um pouco sobre as lágrimas dos homens de Deus e também nós vamos falar um pouco sobre o labor que esses homens enfrentaram para nós termos hoje o Retiro dos Vencedores Pentecostais. Muitas das vezes nós vemos pessoas chegando ao altar, nós vemos vidas sendo transformadas, mas só Deus sabe o que esses homens passaram. E hoje nós vamos ter aqui dois convidados que passaram muitos momentos no Retiro dos Vencedores Pentecostais e tem muito para nos passar. Mas antes de nós chamarmos eles aqui para o nosso podcast, eu quero pedir vocês, jovens, que compartilhem esse vídeo, também deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o nosso vídeo, para nós alcançarmos mais pessoas. É muito importante você deixar o like nesse vídeo e já chega aí comentando aí, olha, eu sou participante do RVP. Pastor Estênio, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Pastor Jonan, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Estênio. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui, muito felizes por esse momento. E com certeza aqui também é um marco histórico, quando nós podemos se reunir aqui para falar de um trabalho tão importante, ainda mais com muitos jovens aí nos acompanhando, nos vendo também. Então, já compartilha, deixa seu like aí, nos ajude nesse momento agora, para que mais jovens aí sejam transformados através de tudo que nós vamos falar aqui. Pastor Jonan. Thales, paz do Senhor, Sim. Alegria estar aqui com você, pastor Estênio, e alegria poder estar dividindo um pouco da história desse trabalho maravilhoso. Olha, e eu confesso para vocês que eu sou mais alegre pelo Silas ter me dado essa oportunidade de poder trazer para mais pessoas a história do Retiro. Eu confesso que eu nunca imaginei que eu ia ter a oportunidade de estar conversando com vocês, falando de um trabalho tão maravilhoso, porque eu venho de Minas Gerais e é o meu segundo ano aqui com vocês, e o primeiro ano eu fiquei maravilhado pelo poder de Deus, né, pelas ministrações, as palavras são realmente direcionadas para a transformação. Muitas vezes, quando a gente pensa em retiro, a gente pensa em diversão, pensa em momento de lazer, mas tudo isso tem aqui, mas o poder da palavra de Deus, a unção do Espírito, ela é penetrante nos nossos corações, e essa é a nossa intenção aqui nesse bate-papo, falar sobre essa unção, que ela vem transformando, vem ajudando e vem trabalhando dia após dia na vida dos nossos jovens. Mas antes de nós entrarmos aqui de fato nas questões do RVP, eu queria conhecer um pouquinho sobre quem é o pastor Joanã. Quando a gente fala pastor Joanã, pastor Estênio, né? A gente está meio de longe, a gente não sabe. Hoje, pastor Estênio, quem é o pastor Estênio? Pastorei qual a igreja nossa? Para depois nós falarmos direto do RVP, e depois o pastor Joanã também vai falar um pouco sobre quem é ele hoje, qual a igreja que ele está pastoreando. O pastor Estênio, na verdade, tem uma história na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, onde somos frutos aí de um trabalho, primeiro com o missionário William Marca, que ele veio dos Estados Unidos e começou um trabalho, mais especificamente na região do Goiás. E esse trabalho no Goiás surtiu o efeito desejado, porque foi através do Goiás que minha mãe foi batizada nas águas no nome de Jesus, e nós tivemos que mudar novamente para Brasília, que nós sempre morávamos em Brasília e acabamos mudando um tempo aí para Anápolis, né? Mas minha mãe conheceu Jesus ali, de verdade, foi batizada ali pelo pastor William Marca. Fomos para Brasília, não tinha igreja pentecostal unida em Brasília. Foi onde Deus tocou no coração do pastor Lindomar, que não era pastor ainda, era um jovem, né, recém-formado no IBA, Instituto Bíblico Apostólico, lá no Rio de Janeiro. E a igreja em Goiás pediu, ver se ele tinha possibilidade de se deslocar para Brasília, e abriu o primeiro trabalho lá naquele momento, né? E lá em Brasília era um grande desafio, porque a única membro que tinha era minha mãe, né? E não tinha igreja ainda, então teria que estabelecer toda a igreja, toda a estrutura. E foi um trabalho que um jovem iniciou, né? Então, hoje a gente louva a Deus pela vida do pastor Lindomar por ter aceitado esse desafio, né? Demonstrando aí para nós aí um grande gigante, né? De fé, de coragem, de determinação. E o pastor
Lindomar, que hoje é a nossa liderança aqui em Brasília, se espelhamos muito nele, e o pastor Estênio é reflexo dessa liderança, né? Que desde criança na igreja em Anápolis, conhecendo aquele missionário, né? Que amava as crianças, né? E alcançou minha mãe, depois vindo para Brasília, abertura aí da primeira igreja em Brasília, e tendo uma nova etapa ali, aquele jovem estava agora ingressando no caminho de Deus, mais firme, mais forte, e foi uma grande bênção, porque a partir de então comecei a trabalhar com jovens e depois liderar congregação. Liderei uma congregação em Brasília, aqui num bairro chamado Arapuanga, assim quando eu casei, recentemente quando eu casei, e depois eu fui para outro bairro chamado Buritis 4. E eu estou lá até hoje com minha esposa, minha família, ajudando nessa obra lá no Buritis 4. E é uma grata satisfação nós trabalharmos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Pastor Joanã, fala um pouquinho também, pastor Joanã. O pastor Joanã é pastor da Igreja Pentecostal Unida do Brasil em Anápolis. Tenho 43 anos, esposo da Maria Francisca, pai da Samila e do Samuel. Glória a Deus. Família maravilhosa que Deus nos concedeu. Vim de uma família meu pai é pastor, minha mãe toda a vida ajudando, cooperando com ele, família de 6 irmãos. Inclusive a esposa de pastor Lindomar é minha irmã, né, minha irmã mais velha. Então eu cresci nesse ambiente da igreja, esse ambiente onde a gente via muitas dificuldades, via muitas necessidades da igreja, e a gente aprende com o tempo que a gente vai descobrindo o propósito em meio às necessidades. Verdade. Porque os nossos dons, a gente vai conhecê-los em meio às necessidades. Então, foi ali que eu comecei a ver algumas necessidades da igreja. Então, poxa, se você vê uma necessidade da igreja e se Deus está te mostrando aquilo, geralmente é porque você tem um chamado para aquilo. Deus não ia te chamar para você ver uma coisa que você não tem chamado. Então, a questão dos jovens, a questão das crianças, a questão de evangelismo, trabalhar na igreja, eu sempre vi muito isso. Desde pequeno, então, os meus 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar. E aí, com isso, meu pai, na época, me colocou como trabalho dos jovens, e nós começamos a desenvolver nisso. E depois assumi a igreja com 27 anos, estou lá já tem 15 anos pastoreando a igreja, mas sempre voltado muito para essa área, né, da juventude, das crianças, adolescentes. Então, o pastor Joanã é esse sonhador nessa área, da gente ver uma igreja forte, uma igreja que realmente alcance essa geração que está aí sendo levada pelas drogas, pela prostituição. Glória a Deus. Sonhador nessa área aí. Glória a Deus e graças a Deus, porque a palavra de Deus, independente do tempo, da época, ela vai ser o centro da transformação. Nós vivemos em um tempo que as pessoas falam muito hoje, né, da questões de psique, né, questões metódicas para que alguém consiga algum tipo de transformação, mas em toda a era, em todo o tempo, a palavra de Deus foi o mecanismo mais transformador de toda a história. E graças a Deus que nós estamos aqui no Retiro, né, que a gente vai começar a falar que realmente é um ponto de transformação, onde as pessoas chegam aqui e realmente, um testemunho até da minha parte, conseguem sentir o poder vivo de Cristo que realmente transforma a nossa vida. E sobre a questão do retiro, os vencedores pentecostais, o que muitas pessoas não percebem, pastor Estênio, pastor Joanã, é que para esse trabalho acontecer, igual nós acabamos de sair aqui de uma excelente pregação, um excelente culto, onde nós ouvimos falar sobre o favor de Deus. O favor de Deus acompanha o homem de Deus, o favor de Deus está nas nossas vidas, nós sentimos isso. Mas para nós sairmos de um evento desse abençoado, onde o jovem estava chorando ali, né, é até difícil conter o término, isso é uma bênção, né? Conter o término é difícil, tem gente comovida, tem gente recebendo o Espírito, mas para que esse evento aconteça, para que isso aconteça diante do jovem, para que a gente veja essa organização que tem, os meninos estão lá na recepção, as pessoas estão organizando, para a gente ver tudo isso funcionando como a gente vê hoje, eu tenho certeza que um dia, um homem de Deus, em algum lugar, em algum momento, ele sentiu um chamado. Em algum local, alguma vez, o coração do homem de Deus ardeu para que isso um dia pudesse acontecer. Para que o Taz pudesse sair lá de Minas Gerais e ser ali comovido, abençoado pela palavra de Deus. E agora o
tentar usar vocês dois aqui para poder debruçar um pouquinho nisso. Aonde começou o retiro? Começou com o pastor Lindomar? Onde que começa essa ideia de que nós vamos fazer um trabalho, nós vamos estabelecer aqui uma bandeira para o reino de Deus, nós vamos ser, eu imagino que quando a gente começa, a gente não tem noção do tamanho que isso vai se tornar, aonde nós vamos chegar, mas por onde nós começamos aqui a entender quem começou tudo isso? Bom, nós temos uma história que vai fazer 25 anos, né? E essa história é de muita fé, né? E a gente precisa voltar naquela parte que eu estava comentando do pastor William Mark, que era um missionário. Então, quando ele veio para o centro do Brasil, ele estabelece as igrejas no Goiás, né? E quando ele vai estabelecer essas igrejas, o distrito de Brasília ainda não existia, né? Tudo, então, era um distrito só, o distrito do Goiás, né? Com a vinda do pastor Lindomar para Brasília, nós éramos distrito do Goiás ainda, né? Então, éramos todos nós unidos. E quem teve papel fundamental no início de tudo isso, com certeza foi o pastor Joanã. Porque o pastor Joanã, naquele momento ali, quando é confiado a ele ali, né, a liderança dos jovens no Goiás, e eu era líder de jovem, né, aqui em Brasília, eu era supervisionado pelo pastor Joanã. Então, o pastor Joanã, que era o sonhador, né, de toda essa história. Acabou de falar que ele é sonhador. Exatamente. Então, ele estava ali, né, pensando nisso, como juntar os jovens, né? E naquele primeiro momento ali, começando ali no ano de 2000, porque já tinham outros ajuntamentos dos jovens no Goiás, né, outros momentos que tiveram, com outras gerações, né, mas eu creio que a partir de 2000 começa uma etapa diferenciada, onde os jovens começam a ter esse momento com eles, não era aberto para a igreja, era momentos ali só os jovens mesmo e alguns irmãos casados e pastores que auxiliavam, né, aqueles momentos ali com os jovens, né. Então, o primeiro, ali por volta de 2000, nós não tínhamos conseguido fazer todos nós juntos, né? Então, cada um estava fazendo na sua localidade. Mas, passado para o ano de 2001, começa uma sequência, então, histórica para nós, onde começa esse retiro, né? Ele criar corpo e começa a ter mais sonhos, né? Mais pessoas chegando. E o interessante nós notarmos é que, desde a primeira edição, desse novo momento, com essa nova geração que estava sendo levantada ali no distrito do Goiás, há um grande mover de Deus. Então, aquele marco, naquele ano de 2000, foi fundamental, porque ali houve uma manifestação muito poderosa da parte de Deus, batizando jovens com o Espírito Santo, coisa que muitos outros jovens que estavam chegando na igreja, ainda na igreja de Brasília, como era muito recente, eles não tinham visto e nem percebido. Então, houve uma manifestação da glória de Deus muito forte, e aquilo ali, com certeza, acendeu essa chama para dar continuidade a esse trabalho anual, né? E, com certeza, aí, o pastor Joanã, ele tem uma responsabilidade sobre esses retiros, porque ele assumiu algo que, naquela época, era muito difícil, porque era a igreja também no Goiás muito nova, né? Então, toda a questão de estrutura, toda a questão da condição dos jovens que estavam chegando na igreja eram difíceis, né? Então começa uma história realmente assim de gigantes, e de fé, e de poder de Deus, né? E os jovens sendo transformados grandemente, né? E aí o pastor Joanã com certeza tem muita história para contar aí. Rapaz, e aí, esse sonhador parece que realmente está marcado aí. Como que foi isso aí, pastor Joanã? Mas na verdade, Thales, a gente estava na frente, mas eu e o pastor Stênio, embora somos primos, mas todos nós, eu vejo o nosso futuro mais ou menos igual ao início da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, lá na América. Uhum. Porque Deus trabalhou de maneira tão poderosa, tanto comigo como o pastor Stênio, que nunca houve vaidade no nosso meio. Graças a Deus. Então não houve aquele negócio assim, não, vamos fazer cada um para que o nome de alguém seja visto, que o distrito tal, ou a igreja tal seja lembrado. Não, nós nunca tivemos isso. Então falou, não, em vez da gente fazer separado, nós precisamos de unir. Porque o pastor Stênio estava lutando aqui fazendo. Uhum. Eu acho, não, o pastor Stênio, ele era solteiro ainda. Eu estava noivo quando eu fiz isso primeiro, lá em Anápolis. O pastor Stênio era solteiro. Mas aí, o que a gente fez? Não, nós vamos unir. Em vez de ficar cada um lutando, sofrendo, vamos unir, porque a gente sofre junto e a gente vence junto. Glória a Deus. Né?
Então, eu acho linda a nossa história porque ela não veio de uma divisão, ela veio de uma junção. Graças a Deus. De uma junção onde não temos aqui, o nome de alguém vai ser visto, o nome de alguém vai ser colocado. Não, nós não temos essa... É Cristo. Cristo, e o alvo é isso aí, ver essas vidas chegando a Cristo e vendo eles assumindo o posto e nós saindo, querendo nada, queremos só que o nome do Senhor seja glorificado, que eles peguem esses sonhos que Deus colocou no nosso coração, né? Que José, ele tinha um sonho de ver o povo livre, mas ele não viu. Verdade. Mas a geração dele ficou encucada com aquilo. Olha, nós vamos levar os ossos de José. José plantou aquilo. Eu e o pastor Stênio não vamos ver muita coisa. Mas eu tenho fé que essa geração de gigantes, elas verão coisas mais ainda extraordinárias do que nós. Glória a Deus. E não é por causa de nós. Não, fomos apenas um instrumento de Deus e nos colocamos exatamente na direção de Deus. Então, louvo a Deus porque, tanto eu como o pastor Stênio, Deus nos colocou nessa visão. Vamos nos unir, vamos trabalhar junto. Aí, ora nós fazíamos em Goiás, ora fazia em Brasília, e era aquele perrengue. A primeira vez, Thales, o pastor Stênio arrumou um ônibus, e esse ônibus, rapaz, era até do meu tio, que mexia com transporte aqui em Ceilândia. Rapaz, eles chegaram por um milagre, por voltar também um milagre. Então, são histórias extraordinárias, mas tudo que visando o bem. Então, ora nós fazíamos em Anápolis, ora fazíamos aqui, até que prove a Deus, nós encontramos essa estrutura melhor. Então, hoje nós estamos aqui, Brasília está fazendo, mas, então, o início ele se deu nisso, numa união. Graças a Deus. E permanecemos nisso. Houve muitas situações que abalaram, que tentaram fazer a gente, cada um fazer o seu, mas graças a Deus. Né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Stênio, pela vida da irmã Luana, mulher extraordinária, né? Que Deus foi ampliando os sonhos dele, a gente foi juntando. Então, hoje nós trabalhamos, trabalho de criança hoje é junto, Goiás e Brasília, embora seja um distrito diferente, já estamos unindo com São Paulo. Graças a Deus. Então, o quê? A nossa visão é o reino. Glória a Deus. Visão é o reino. Aqui já fica até dois conselhos para os jovens aqui, que parece que a gente tem muita dificuldade, que é a questão do tempo. Né? Às vezes a gente quer começar um negócio hoje e quer que amanhã ele seja o melhor. A gente quer começar hoje, ainda mais na época das redes sociais, é assim, só tem riso lá, né? Você entra no Instagram, hoje é só pessoa rindo, mas o labor da vida, a dificuldade do trabalho árduo, ele existe para qualquer um. Então aqui já tem esse conselho que, se vai começar alguma coisa, vai ser difícil, né? O pastor Joanão falando do ônibus, e ele falou do ônibus assim, tipo, da linha inferior para a linha inferior. Eu tenho certeza que tem muita coisa aí, né, Marcelo? Né? Tem tanta coisa que passa, tanto choro, e aí fica esse conselho, o primeiro conselho é a questão do tempo, né? Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem a hora certa, e ninguém começa grande, né? Tem aquele que fala assim, né? Ninguém começa grande, a gente começa no tempo de Deus, nas coisas de Deus. E a segunda coisa que o pastor Joanão falou, que é a questão da união, né? A própria Bíblia é enfática em dizer que a união, ela é o centro da unção, quando fala sobre Arão, quando fala sobre a unção. Então, realmente, jovem, fica até esse conselho aqui para os jovens, né? Para a gente ser unido. E algo que eu gosto aqui no Retiro é realmente a união. A gente chega aqui, está um abraçando, ajudando. A questão também da lavanderia, da gente estar fazendo exercícios não só religiosos, por assim dizer, mas também estar a par das questões para que a organização funcione. Isso é tudo bom para a união, isso é tudo bom para que as coisas de Deus desenvolvam. E hoje, até aqui um conselho maravilhoso que o pastor Joanão deu aqui para a gente, que é realmente manter a união, né? Que o nome de Cristo seja glorificado acima de todas as coisas. Que lá no reino, Cristo fala, olha, nós fizemos a nossa parte e nós vamos alcançar. Uma vez um certo pregador pregou uma mensagem que ele falou que quando Moisés estava tirando o povo do Egito, em certa parte, eu não vou lembrar a parte certa lá do Êxodo, mas Moisés pede a Faraó, liberta o povo, e Faraó naquelas muitas feitas de coração duro, Faraó fala, olha, pode ir, Moisés, fique somente as mulheres e o gado. Aí Moisés fala assim, olha, não vai ficar para trás nem uma unha. Tudo que for do corpo irá. Ou seja, nós hoje somos o corpo de Cristo, e às vezes a pessoa pensa assim, eu sou só uma unha nesse corpo, pastor Joana, nem apareço.
Eu não sou igual o pastor Joanã tá pregando direto. O retiro tá aí, ninguém dá oportunidade para mim subir lá. Mas se nós somos do corpo de Cristo, nós fazemos parte, nós somos uma unha. E para constituir uma unha é muita partícula ainda, né? Então, se a gente é pelo menos uma unha, a gente vai subir no arrebatamento. E não tem porquê a desunidade, né? Se o pastor Joanã é um excelente pregador, o pastor Ensino é um excelente pregador. Eu ainda não vi alguém fazer um trabalho tão maravilhoso com as crianças, pastor Ensino, igual o senhor tem feito, né? Um trabalho excepcional que eu acompanho lá, realmente muito bom. E não tem porquê a gente querer tirar aquilo que Deus deu para o Estênio, esse sorriso, até quando começou a live, até agora ele está com esse sorriso no rosto aí. Ou não tira, então é isso. A unidade ela é o vínculo da perfeição, é onde Cristo opera, é onde as coisas acontecem. E indo aqui, continuação do nosso podcast, teve algum momento que vocês pensou assim, esse trabalho vai terminar? Teve algum momento difícil, falou assim, não vai ter como mais continuar? Thales, teve vários momentos aí, né? Que os desafios sempre foram enormes, né? Chegou um momento que era um distrito só, era só o distrito do Goiás, e aí a igreja nossa, nacional, pelo crescimento da igreja em Brasília, também decidiu que era melhor ter o distrito de Brasília e o distrito do Goiás. Era a chance que o inimigo queria para nós se dividirmos, né? Verdade. Cada um, né, pensar em si próprio e aí ter uma divisão. Só que o que acontece naquele momento foi aquilo que você mesmo disse aqui, né? Foi o momento que nós mais se unimos, falando, não, estamos juntos e vamos continuar. Isso foi um divisor de águas, porque quando nós decidimos aquilo ali, nós fomos na contramão das tendências humanas, né? Verdade. Então nós fomos na tendência que seguir aquilo que Deus já tinha dado como visão, era um sonho. E nunca teve essa questão de ser distrito de Goiás, ser distrito de Brasília. Até hoje, se vocês olharem o cartaz do RVP, o Retiro dos Vencedores Pentecostais, vocês não vão encontrar lá distrito A, distrito B. Por quê? A ideia foi essa. Todos aqueles que chegarem, eles vão ser parte disso, desse sonho. E eles vão conseguir dar continuidade a essa história, né? E diante disso, com certeza, nós tivemos esses desafios, porque um ambiente favorável para a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, com certeza havia investidas ali de Satanás para tentar nos separar, nos dividir, fazer com que nós desanimássemos, né? Mas quando nós olhávamos os resultados que eram gerados através de cada ano, eram coisas maravilhosas, que marcaram a vida de vários jovens, inclusive as nossas, né? Com coisas excelentes. Então, assim, não dava para continuar, mas teve um momento que a gente falou assim, não tem como mais nós darmos continuidade, pelas pressões, pelos problemas. E o que me chama a atenção é que através desses momentos, onde nós tivemos um dos maiores crescimentos para o trabalho. Porque quando nós estávamos desanimados, às vezes desacreditados com algumas coisas, foi onde o pastor Rogério, de Minas Gerais, ele entrou com uma ação que foi uma ação de Deus. Ele falou, não, nós não podemos parar com isso, né? Ele tinha vindo para cá com vários irmãos de mim, ele falou, não, nós não podemos parar, vamos continuar, vamos juntar. E ele deu uma força muito importante naquele momento, né? Porque ele vai trazer agora irmãos de Minas Gerais para agregar agora, né, nessa nova etapa. E isso deu um gás, né, para que falasse, não, a gente não pode parar. Né? E aí vai ter vários temas aí dos retiros, né, que nós tivemos ali, mas realmente não podia parar. A questão tinha que avançar ali, apesar das situações que tentavam lutar contra. Né? E não foram só um momento ou dois, diversos momentos. Né? As questões de dificuldade sempre tiveram, guerras espirituais de todos os lados para tentar atrapalhar o trabalho. Era as questões de transporte que dava problema, né? Igual o Jonan contou, os ônibus que a gente alugava porque não tinha condição, era difícil, o ônibus quebrava. Muitos jovens ali, eles iam com muito desejo para buscar Deus no retiro, eles estavam de jejum ali, esperando assim, não, quando chegar, né, daqui 2h30, 3 horas, vamos chegar lá, aí eu entrego o meu jejum, mas o que acontece? O ônibus quebrava, às vezes passava 4, 5, 6 horas lá na estrada, lá morrendo de fome, né, porque estava de jejum, mas tudo pela fé, e Deus honrava. Quando chegava lá, havia uma manifestação muito forte de Deus. Então a gente sempre sabia assim, se as coisas estão tendendo, né, a dar tanta dificuldade, tanto problema assim, é porque algo de melhor está por vir, e Glória realmente a Deus. vinha. Glória a Deus.
Isso é maravilhoso. Pastor João, nas dificuldades, no labor da vida aí, tem algum momento que você recorda aí dessa dificuldade aí? Então, Thales, essa questão financeira, Aham. nós vivemos pela fé, né? Isso aí tem discussão. Só que tem conta para pagar. Tem, verdade. Você faz um evento desse aqui, É, verdade. é um absurdo. Muito caro. Verdade. Então, até que a gente conseguisse chegar nesse nível hoje, foi muito difícil. Então, toda vez que eu e o pastor Stan tinha que fechar as contas para pagar, era um Deus nos acuda. Não é fácil, não. Então, assim, por muitos momentos, nós ia para o último culto, ou para o último dia, falando assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? E provavelmente o ano que vem não vai ter mais. A conversa era essa, porque nós não tínhamos condição, tá? Né? Recurso pouco. Essa moçada que está aí hoje, que você vê aí ajudando, graças a Deus, muitos adolescentes, recursos poucos. Então, muitas vezes, né, pela graça e a bondade do Senhor, nós louvamos a Deus pelos nossos pastores, pelos distritos que nos ajudaram. Mas no começo, era eu e o pastor Stênio. Eu chamava a minha esposa no canto, falava, meu bem, nós vamos ter que... Nunca lembro, Thales, o primeiro que a gente fez lá, a gente estava noivo. E eu tirei um dinheiro que nós íamos para casar. Minha esposa sabe disso. Porque faltou um recurso. Porque pensa, o pastor Stênio vindo num ônibus, só Deus sabe como é que ele chegou. Aí eu falei, não, eu vou cuidar aqui, pode deixar comigo que eu vou cuidar. Você vem que nós vamos cuidar da alimentação e tudo. Mas naquele tempo, tá, muita gente vinha, chegava em cima da hora. Hoje faz inscrição, graças a Deus, chegamos num nível... Mas naquele tempo não era assim, as coisas não eram assim. Então, essa questão financeira houve muitas vezes que a gente falou, não, nós não vamos dar conta. Mas hoje nós estamos aqui por um milagre de Deus. Glória a Deus. Não foi ação de homem. O que o pastor pregou hoje Eu pensei a mesma coisa. é o RVP, é o favor de Deus. Nós estamos aqui pelo favor de Deus. Não é pastor Jonan, pastor Stênio, pastor Lindomar, distrito A, distrito B. Não. Esse trabalho é marcado pelo favor de Deus. Já vou entrar até na próxima pergunta, porque realmente, quando tu estava falando, eu lembrei da pregação do favor de Deus. Porque, assim, se tem dificuldade, pastor Stênio, se tem dificuldade, tem favor de Deus, né? Se tem dificuldade, é igual vocês comentaram, na hora que a gente pensa assim, não vai dar mais, não tem como, Deus vem e mostra, não, vai continuar. Porque tudo que pega aqui começa em Cristo, vai terminar em Cristo, né? Porque, Thales, pensa comigo, nesse retiro que o pastor Stênio falou, o pastor Rogério trouxe o pessoal de Minas, foi algo marcante para nós, porque nós estava assim, as coisas estavam indo, mas muito, muito difícil. Mas aí foi quando Deus usou um irmão, no final de um culto, e Deus tocou no coração dele e falou assim, eu estou dando um carro para o retiro. Olha para você ver. Então, a partir daquele momento, a gente começou a trabalhar com uma folga, com um pouco mais de tranquilidade. Hoje a gente não tem mais aquele, meu Deus, como é que a gente vai pagar isso, fazer aquilo outro, vamos ter que vender isso, tirar da poupança nossa, não. Então, mas houve momentos que não teve o carro para vender, foi do nosso bolso. Mas, assim, graças a Deus, sabe? Tivemos experiência extraordinária. E nós falamos do carro, mas teve irmãos que chegaram. Não, então deixa eu já até fazer a pergunta, deixa eu fazer a pergunta. Teve uns 3, aí posso só citar uns 3, que você falou assim, isso aqui é resposta de Deus para mim. No RVP, não só 3, deve ter muito aí, mais 3, pode ser o do carro aí, a primeira, não sei. Mas fala assim, rapaz, essa vez aqui eu senti que Deus falou assim, não, eu tô com vocês nessa, nós vamos fazer esse trabalho. Tem aí recordância aí, eu tenho que dar um tempo para vocês pensarem. Não, o favor de Deus foi grande em vários momentos, né? Desse momento da oferta do carro, foi assim, a intervenção de Deus, um momento ali que divide o RVP em duas fases. Né? Por quê? Porque a primeira parte do RVP era mais direcionada especificamente só para os jovens. Só que quando a gente vai entrar para essa outra fase, a gente vai perceber a necessidade de abrir para a igreja, porque como os jovens recebiam a presença de Deus, a glória de Deus, os milagres, muita coisa acontecer, falou, não dá para ficar só com os jovens, a gente precisa abrir para a igreja.
A igreja toda precisa estar junto com a gente, precisa estar acompanhando isso aqui. E esse momento dessa oferta, então, né, que o irmão chama a gente no canto e fala, olha, é o seguinte, Deus, eu não vim com carro, né, mas Deus tocou no meu coração e eu só vim com a chave do carro, veio no meu bolso aqui, a chave do carro, e Deus pediu que é para mim dar aí para esse trabalho de vocês. Entregou a chave, falou, tá aqui, vocês podem ir lá buscar, o carro é do RVP aí, é do Retiro, e tá aqui, tá? E a partir daquele momento ali, nós percebemos, né? Deus está confirmando que a gente tem que continuar, né? Que não pode parar. E não era irmãos assim daqui próximo, né? Irmão de outro estado. Então, você vê, resposta de Deus, Deus trouxe o irmão de outro estado, né? Veio com a chave no bolso, mas o carro tinha ficado lá, que tinha vindo em outro carro, mas era para fazer isso, né? Da parte de Deus. E hoje, graças a Deus, esse irmão que fez isso, com certeza está muito abençoado, né? Então, essa questão, trabalhar a parte da sabedoria e ouvir a voz de Deus, né? Verdade. Você faz aquilo que Deus está tocando no seu coração, e em contrapartida, não é porque Deus é moeda de troca, mas em contrapartida, Deus vê na fé, aquela ação, desejo genuíno, Deus vai prosperar a pessoa, abençoa em tudo, né? Abre as portas, e isso é maravilhoso, tanto na vida do RVP, por essa questão que era as mais difíceis, né? As questões financeiras, e a fé, né, do irmão, né? E aí veio vários outros, um atrás do outro ali também seguindo esse desejo, essa fé. E a gente vai começar a ter a provisão em vários momentos aí, inclusive, posso falar daqui a pouquinho ou vou deixar para o final? Vou deixar para o final. Aí, ó, a curiosidade aí. Não, mas as bênçãos de Deus, ela sempre vai acompanhar, porque quando Deus começa algo na terra, Ele vai nos equipar de todas as formas que nós precisamos para que convergir na glória de Cristo, né? Porque a própria Bíblia dá o testemunho que Ele não é homem para que Ele possa mentir, né? Então, se Ele prometeu estar conosco todos os dias, realmente a gente percebemos isso no nosso dia a dia. E aí, até agora, pensando na questão de avançar mais o reino de Deus. Pensando que um dia, né, nós vamos passar, pensando em avançar, que essa obra continue, que esse RVP ele seja realmente cada vez mais poderoso, em tanto palavra, recurso, movimento, tudo aquilo que se diz respeito à glória de Cristo, que o RVP possa alcançar cada vez mais, galgar limites altos aí. Eu queria perguntar a vocês, assim, ou pedir vocês, pastor Estênio, depois o pastor Joanã, uma palavra hoje para os jovens. Numa palavra séria para o jovem hoje, porque eu vejo hoje os jovens estão comendo uma comida muito frágil, sabe? A era tecnológica é uma era que quebrou a cerca, onde hoje eu não tenho só o pastor Joanã, o pastor Estênio. Eu tenho o pastor A, o pastor B, o pastor que me ensina doutrina, o pastor que me ensina aqui culto, o pastor que me ensina dízimo. Para cada área da minha vida eu tenho o meu pastor hoje, e é um certo tipo de alimento light. E para que o jovem possa realmente construir uma história gigante, porque eu acredito e tenho piamente certeza que no meio dos nossos jovens tem alguém que olha para vocês hoje e fala, eu quero também seguir, eu quero criar um legado. Eu quero fazer algo para Deus, mesmo sabendo que isso não vem de mim, mas eu quero me dispor, estar na brecha, né? Como acho que o profeta Ezequiel, Jeremias, não sei, procurei alguém que estivesse entre mim na brecha, Ezequiel, então alguém que pudesse estar na brecha. Hoje, qual que é a palavra que vocês diriam hoje, assim, do improviso aqui, algo que você pensa, não, o jovem precisa de ouvir isso aqui, eu quero te dar para vocês hoje, jovem, um conselho humilde e do meu coração. Pastor Estênio. Então, os jovens estão nos ouvindo. O meu conselho Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito, ele precisa, de fato, ser materializado através das suas ações, do seu desejo no seu coração. Infelizmente, nós vivemos uma era de pessoas muito frágeis. Se nós olharmos o nosso descendente anterior, os nossos pais, os nossos avós, eles passaram muito mais adversidade, muito mais dificuldade do que nós. E a diferença é que, mesmo diante das maiores dificuldades que eles viveram e passaram, eles conseguiram reconstruir das cinzas, mesmo que eles estavam na situação mais difícil e mais vulnerável, eles conseguiram reconstruir novamente uma história, reconstruir novamente um propósito. E nós precisamos compreender que a nossa força tem que estar em Deus. Então, hoje vivemos um tempo de muitas facilidades, mas ao mesmo tempo nós vivemos um tempo de pessoas muito frágeis. E nós precisamos buscar em Deus, para estar escondido em Deus,
para termos essa força para continuar a nossa jornada, buscando, como a Bíblia nos ensina, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então esteja focado em Deus, buscando a Deus, vivendo o propósito de Deus. É necessário passar pelos processos. E esses processos às vezes são dolorosos, mas são para forjar você, para construir você em um caráter, construir em você uma força necessária para atravessar os desertos da vida, as tempestades que possamos enfrentar. Porque enquanto nós estivermos aqui, como disse Jesus, é necessário a gente ter bom ânimo, porque existem as aflições. Então, jovem, Deus tem te chamado para algo específico. Seja na área que você percebe que pode atuar. As carências da igreja são enormes e nós precisamos nesses últimos tempos se posicionar com muita fé, desejo e com um coração sincero diante de Deus. Pode ter certeza que com Deus você vai sempre vencer, porque nós somos mais que vencedores, que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então não desanima, continue firme no caminho de Deus, porque assim como nós passamos por muitas situações, mas hoje nós temos aqui resposta da parte de Deus, de tantas pessoas que foram transformadas pela insistência que nós tivemos, pela fé que nós depositamos nele. Você também, da mesma forma, vai ser um instrumento de bênção nesses últimos tempos. Então, que Deus te use poderosamente e o nosso desejo é que você avance no caminho de Deus, na obra de Deus. Glória a Deus, tá? Até pedir os jovens, comenta amém no comentário aqui, porque realmente, quando a gente declara algo, isso vem para a vida. Às vezes as pessoas acham que é bobeira, mas quando você declara pela fé algo, tende a retornar pela gente. Pastor Joanã, o senhor? Eu deixo 3 palavras, 3 frases para os jovens. Ser chamado por Deus, estar com Deus e ser enviado por Deus. Eu penso que isso faz toda a diferença na vida dos jovens. Ser chamado por Deus, estar com Deus e ser enviado por Deus. Ser chamado por Deus. Deus tem um chamado para nós. Todos nós fomos chamados. O pastor Stern estava falando sobre isso. Mas é muito importante nós termos essa convicção, nós ouvirmos isso, nós sermos tocados por isso. Né? E você pode, onde você está, se você está na sua casa agora, se você começar a orar e você buscar Deus, e você começar a clamar a Deus, se você quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai te chamar. Verdade. Você ter esse contato que vai impactar a sua vida. Né? Porque esse primeiro contato é onde começa o processo de Deus na nossa vida. E aí onde vem aquela segunda etapa que eu falei contigo, Thales, que é estar com Deus. Todos os homens, os grandes homens de Deus, todos os gigantes, eles tiveram que estar com Deus. Deus nunca envia alguém sem antes que não esteja com ele. Abraão passou, teve que estar com Deus. Davi teve que estar com Deus verdadeiramente. Esse estar é a oração, esse estar é aquele momento do quarto só, é o momento da madrugada só, das lutas internas, dos combates que às vezes nem a esposa sabe, mas esse é o estar com Deus. Ninguém sabe. Às vezes as pessoas só vê as batalhas dos Golias e dos ursos, mas quantas outras batalhas Davi teve, que a Bíblia não mensura, mas com certeza teve. Então, esse estar com Deus faz toda a diferença, porque a partir desse estar com Deus, você vai ser enviado. A palavra de Deus fala em Atos, capítulo 13, quando Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, diz assim, enquanto eles estavam orando e jejuando, esse enquanto é o estar. E aí, esse enquanto eles estavam ali, a Bíblia diz que o Espírito Santo os enviou. Graças a Deus. Então, Paulo ele foi chamado, ele esteve com Deus, passou um bom tempo com Deus, para depois ele ser enviado. O problema dessa geração é que ela começa hoje, pastor Stern, ela quer ser enviada amanhã. Imediatismo. Imediatismo. Ele acha que ele vê um negócio ali no YouTube, ele vê alguma coisa, eu já posso, não. O processo que o pastor Stern estava falando, ele é real, e nós precisamos passar por isso. Então, eu deixo isso para você, jovem. Seja chamado por Deus, tenha convicção disso. Esteja com Deus. Esse processo de Deus aí na sua vida faz toda a diferença. Porque Deus vai te enviar em alguma coisa. E todo aquele que é enviado por Deus é respaldado por Ele. Graças a Deus. Levanta o céu, levanta o inferno, levanta o que for. Graças a Deus. Aquele que Deus respaldou. Verdade. Rapaz,
Eu fico maravilhado porque eu me delicio com a palavra de Deus, sabe? Eu realmente amo a palavra de Deus, eu acho que ela é mais penetrante que qualquer outra coisa. A própria Escritura dá testemunho disso, né? E eu tenho certeza que os jovens estão falando assim, eu quero mais desse negócio. Esse negócio de podcast aí é gostoso, esse negócio é bom. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai falar assim, rapaz, esse negócio é bom, tá? Você podia ter mais desse negócio. Mas eu quero respeitar o tempo de vocês, né? Até pelo horário, eu quero realmente respeitar o tempo de vocês. E eu vou partir agora por uma pergunta que toda entrevista que eu faço, independente de qual cenário que é, eu gosto de fazer ela para as pessoas, que eu chamo ela de a última mensagem. Hoje, cada um de nós cooperamos com a obra de Deus de alguma forma, né? Alguns pregando, outros em algum tipo de instrumento, cooperando de diversas áreas que a obra de Deus é carente. E algumas coisas nós deixamos para as pessoas, né? Nós deixamos, vocês são pais, deixa o legado de pai para o filho. A gente pode ser escritor, né? O Estênio, o Joanão, pessoas inteligentes, pode escrever livros e deixar para a gente. Mas numa hipótese aqui, para a gente fazer uma pergunta última. Numa hipótese, se nós tivéssemos que deixar essa vida, e nós vamos deixar ela, e se nós formos partir, e nós vamos partir um dia, e tudo que nós já fizemos, pastor Estênio, pastor Joanã, retiro, pregações que estão aí no YouTube, estão em algum local, livros, tudo isso fosse com a gente também. Não teria nada sobre nós, absolutamente nada. Mas em algum momento, em algum dado momento do tempo, fosse aparecer em um telão uma única mensagem. Para nessa mensagem ser a mensagem do pastor Estênio. E para essa mensagem ser a mensagem do pastor Joanã. Eu queria perguntar a vocês nessa pergunta hipotética, mas reflexiva. Se vocês pudessem deixar só uma mensagem hoje para o mundo, para os jovens, para todos os seres humanos. Pode ser um versículo, pode ser uma palavra, pode ser algo do seu coração. O que seria essa mensagem? A última mensagem. Bom, a última mensagem que eu deixaria na face da terra para aquele que pudesse me ouvir seria: nunca esqueça de Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que você tem para você. Então, não se esqueça disso. Sem Jesus, você não é nada. Glória a Deus. Pastor Joanã? Como é que chama aquele letreiro que coloca em cima do... Quem morre lá e faz aquele... Ah, tá, sei. Diz que tem um nome que eles estão... Lápide, né? É lápide? Não me lembro. Eu olho para a morte de Paulo, eu fico encantado. Porque o camarada passando tudo que ele passou, e ele fala que ele terminou sozinho. Mas ele não termina vitimizando, chorando. Eu vejo atrás daquelas palavras uma frase: valeu a pena. Glória a Deus. Thales, se eu morresse hoje, valeu a pena. Eu nasci no berço cristão. Não sou perfeito, tenho minhas fraquezas, tenho meus erros. Mas com certeza vivi mais em prol disso. Mas não me arrependo. Não me arrependo de ter começado isso com o pastor Estênio, não me arrependo de tudo que pude fazer pelo reino de Deus. E eu digo isso para os jovens. Jovem, viva a sua vida de maneira que você possa terminar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Paz. A presença de Deus está aqui, tá? Amém. Rapaz, finalizamos esse podcast assim, com pesar no meu coração. Que realmente aqui parece que o caminho agora aqui seria um caminho muito rico, porque o Espírito de Deus, ele enriquece, né? Mas como a gente é um primeiro trabalho, primeiro podcast, primeiro evento, é até bom ficar esse gosto aí para os jovens, né? E realmente, pastor Joanã, pastor Estênio, essas suas palavras aí, elas são ricas para nos dar ensino, sabedoria, né? Hoje a gente tem que procurar bons líderes, né? Eu sempre dou essa palavra para... A gente precisa de um líder, precisa de um mentor, né? Precisamos de alguém mais instruído, e obrigado por vocês fazerem isso por nós, tá? É aqui, em nome do Retiro dos Vencedores Pentecostais, obrigado por um dia vocês terem disposto nos vossos corações obedecer o chamado de Deus, né? E eu creio que essa mensagem, ela tem que chegar em todos os jovens que já participaram do Retiro e todos aqueles que um dia perguntaram sobre o Retiro.
Então eu quero fazer um pedido aqui para todos que estão assistindo, tá, essa live. Eu quero pedir vocês para compartilhar com mais pessoas, né, Pastor Jonas? Tem os grupos das igrejas, tem os locais. Então compartilha, que é o primeiro podcast aqui. Pastor Jonas, gostou, Pastor Jonas? Thales, obrigado. Gostou, Pastor Estênio? Amei. Então, muito bom. Mas eu quero que os jovens compartilhem, deixa o like, comenta aqui também, amém, comenta glória a Deus, deixa o seu comentário aqui, porque Deus, ele vai ser louvado através da sua vida. E nós nos despedimos aqui, tá, desse primeiro podcast. E nós vamos ter mais, tá? Então fica atento, se inscreve no canal aqui do Retiro, se inscreve aqui, aonde todas as redes sociais que você puder ter contato com os vencedores pentecostais, é muito importante você estar nela, tá? Eu deixo aqui um forte abraço e até o próximo programa, se Deus assim quiser.